Bom dia, que a paz do Pai esteja com todos. Venho aqui trazer mais algumas revelações da Bíblia para os irmãos, né? Alguns já sabem, outros não sabem por causa das traduções da Bíblia. Muitas coisas foi mudada, né? Cada tradução que foi feita foi mudada. Então, algumas coisas os irmãos têm que ver, verificar, para poder confirmar aquilo que a palavra diz, né? Muitos acontecimentos aqui na Bíblia é mais falado no sentido figurado, irmãos. Estou fazendo esse vídeo aqui porque, na verdade, por amor aos irmãos, né? Que se essa palavra, se essa revelação alcançou a mim, não é só para ficar para mim, né? Então, orei muito e pedi para que o Senhor me confirmasse de passar. E isso revela o amor, né? O amor que Deus fala. Eu vou começar falando aqui dos acontecimentos que aconteceram com João, que foi falado do Apocalipse, né? Ele estava na ilha de Patmos e lá que ele escreveu o Apocalipse. Os acontecimentos, as tribulações começaram meados de 64 e foi até 70, que foi a época que 68, 70 que caiu o templo lá de Israel. Israel era o templo, né? Que os judeus tinham muito orgulho de ter aquele templo, porque Deus falava com eles, né? Mesmo depois que Deus parou de falar com eles, o templo continuava de pé. Então Deus mandava seus profetas, né? E o que aconteceu, que acabaram matando todos os seus profetas, né? E quando Jesus veio, disse que esse templo profetizou que esse templo seria derribado, né? Que ele disse para o seu apóstolo naquele dia no templo, que nenhuma pedra ficaria, né? Então eu vou passar aqui alguns estudos para os irmãos estar passando e vendo aí, né? Porque na história você tem que, na Bíblia, você tem que ver que o autor que escreveu, ele tem que ver na época que ele estava, né? Para você estar entendendo o que está escrito na Bíblia. Muitos é sentido figurado. Eles usam isso em sentido figurado. Tanto que eu passei aí para alguns irmãos, né? Para estar dando uma olhada que diabo e Satanás é uma linguagem de figura que os judeus usavam naquela época lá, não sei se usam mais, mas usavam naquela época lá. É uma maneira deles falarem, né? Demônios é um estado de espírito da pessoa. Pessoa incontrolada, irada, que eles não sabiam dizer, como a gente fala aqui agora, né? Eles não sabiam falar, para eles lá era demônios, né? Está com demônios. E Satanás significa opositor. Todo aquele que se opõe à palavra de Deus é o opositor. Então eles usavam essa figura de linguagem para falar esses nomes. Diabo era acusador. Diabo aqui na Bíblia falado era lei. Era a lei de Moisés, que eram 613 leis. Né? Então eu vou passar alguns estudos aqui para os irmãos estar conferindo, tá? Não esquecendo que tem que ver a data que o irmão João aqui escreveu. Ele escreveu na época que ele estava na ilha de Patmos. E essas cartas foram mandadas a 7 igrejas. O Apocalipse foi para mencionar para as igrejas lá naquela época. E aqui, lendo a palavra, através disso, depois disso, você vendo, você verificando, você tem que verificar o ano que João morreu, o ano que Paulo morreu, né? Tudo isso tem que ser verificado, tá, meus irmãos? Isso daqui mais para abrir a mente, tirar as escamas, né? Então eu vou estar aqui falando Hebreus 10:10. Pega a sua Bíblia, irmão.
ou deixa para ver mais tarde, tá? Que é muito importante, tá bom, meus irmãos? Onde eu tô tá difícil, mas eu vou tentar fazer assim em filmagem mais pequena para tá colocando no canal. O pessoal que quiser, né? Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelo menos pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e ofertas e holocaustos e obrações pelo pecado não quisesse, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então, já não agradava ao Pai. Esse sacrifício e obrações, né? Que eles faziam, essas ofertas e holocausto, né? No qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar o pecado. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Ele já está falando depois que o tempo caísse, né? Com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações. E as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, a gente já leu aqui, ó, porque ainda dentro de pouco tempo, ao 37, capítulo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Aqui está falando de Jesus, né? Está falando de Cristo, Messias. Então vamos continuar a exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegou-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de que fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, eles estavam pedindo para os irmãos fazer, né, para estimular um ao outro, para fazer a caridade e boas obras.
Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas uma certa expectação horrível de juízo, esse juízo foi a queda do templo. E ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés. Morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Morriam sem misericórdia. Só pela palavra de 2 testemunhas, eles matavam o irmão. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, foste participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes do que estavam nas prisões, e com gozos permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, a promessa aqui é que esse templo ia cair e Jesus iria voltar, né? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Nós nascemos naquela época. Paulo está escrevendo lá naquela época, antes do ano 70, para seus ouvintes, né? Os hebreus, que a grande tribulação aconteceu no meado de 64, 66 e durou até os 70. Então, em Mateus, vamos para Mateus 24. Mateus 24. Um pouquinho, Mateus 24. Vamos ler. E quando Jesus ia saindo do templo, deixa eu ver se eu estou certo aqui, que eu marquei tudo aqui, tem que ver. 24:6, versículo 6. E ouvires de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matarão-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E até então virá o fim, que era o fim
da lei lá que estava acontecendo, né? Da lei de Moisés. Tudo ia chegar ao fim. Então, esse fim que fala em Mateus 24 aqui, é o fim daquela transição da lei, né? Porque Cristo veio e estabelece outro mandamento. Porque Cristo veio para abolir, né, essa lei de Moisés, porque era ordenança de condenação e morte. Então, essa morte falada, que os judeus chamam de que o diabo foi aniquilado, foi esse diabo, foi a lei, né? E ele veio como prometeu no Mateus aqui 24:6. Todos os apóstolos anunciaram a volta de Cristo. Ele veio no ano 70. Então vamos, Mateus até 14 ali. Isso, Mateus até 14. Perseverar, salvo de tudo. Ele estava falando para eles naquela época, aquela geração iria acabar, né? Aquela geração que Jesus veio iria acabar. Tudo aquilo ia acontecer. Vamos para Pedro 4,17. Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. O juízo começou então pela casa de Deus, né? Que era chegada a hora, primeiro ora-se, primeiro vem por nós, nos qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus. E o juízo veio sobre eles, que era a casa de Israel naquele tempo, qual que era? Era o templo, né? Em Jerusalém. E ela foi comprada com sangue. Pedro 18. Aqui. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? E se é com dificuldade que o justo é salvo, né? Vamos para Tiago. Tiago 5, capítulo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor naquele tempo, que ele escreveu, já estava próxima. Então aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 8, estava falando que era para eles serem pacientes e fortalecer os seus corações, porque a vinda do Senhor já estava próxima. E isso aqui aconteceu há pouco menos de 2000 anos atrás. Então quer dizer, porque já a vinda do Senhor já estava próxima naquele tempo. Como o Senhor vai vir de novo? Precisamos... Sempre a gente tem que ser cauteloso, né, irmão? Tiago, sede vós também paciente e fortalecer o vosso coração, que a vinda dele está... Tiago 9, irmãos, não vos queixeis uns aos outros, uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. O juiz naquela época estava à porta. O templo logo ia cair. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.
Então tudo que Jó passou, ele estava confortando os irmãos naquela época, porque naquela época, nessa época de transição, Cristo já tinha morrido, né? Já tinha ressuscitado. Então, eles tinham que ser pacientes até chegar essa hora desse juízo. Porque o templo, só os judeus poderiam adorar dentro do templo. E tudo aquilo tinha sido estabelecido por Moisés, eram muitas leis, então eram leis para os sacerdotes, né? Aqui na Bíblia, irmãos, tiraram o nome de Deus daqui da Bíblia, dessa que eu tô lendo, tá? Tem em outras, como que fala? Publicação, né? Publicação. Vocês procuram aí pesquisar, que no prefácio da Bíblia, eu não lembro agora se é de 1992 ou 1972. Lá, no prefácio dessa Bíblia que foi, dizem que foi corrigida, né? Mas assim, acabaram tirando, porque a minha não tem. O prefácio daqui não tem, só tem introdução. Não tem nem prefácio mais. Lá no prefácio de algumas Bíblias, irmão, aí tá que foi tirado o nome do Pai, e o nome do Pai tá lá, viu? O nome do Pai é eterno. Isso não passam pra gente. O nome do Pai é eterno. Então, é muito importante saber o nome do Pai e o nome do Filho, viu? Então é bom pesquisar, tá? E vamos continuar aqui nessas revelações. Vamos lá em Apocalipse. Vamos esclarecer algumas coisinhas do Apocalipse. E depois eu vou estar gravando mais vídeo. É porque aqui não tem eletricidade. Mas eu vou fazer o possível para passar para meus irmãos. Tá? E vocês, isso daqui não é para ter discussões, não é para ter discussões. É para cada um fazer a sua parte e ler a palavra. Porque o Senhor está tirando as escamas. Porque o Senhor está fazendo a separação